Olá! Hoje a gente traz para você os resultados FUNCEF do primeiro trimestre de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse novo formato de apresentação dos resultados, a nossa equipe separou as informações por planos de benefícios e você vai poder assistir ao vídeo específico sobre os resultados do seu plano. Nesse vídeo, vamos falar dos resultados consolidados do primeiro TRI. O presidente da FUNCEF, Gilson Santana, vai apresentar o desempenho consolidado dos planos da Fundação e as ações de governança realizadas nesse período. E como fazemos em todas as nossas apresentações, também teremos um momento para tirar as dúvidas dos nossos participantes. Olá, colegas, a gente está aqui hoje para falar sobre os resultados do nosso primeiro trimestre de 2022. São resultados positivos, resultados que a gente está trazendo de uma forma um pouco diferente daquilo que a gente tem apresentado, o modo de apresentação. A gente traz, neste momento, um consolidado, ou seja, o resultado de todos os planos de benefícios da FUNCEF, e depois a gente vai trazer considerações e resultados específicos de cada plano de benefício que a Fundação administra, de modo que a gente tenha maior clareza e que a gente possa também se comunicar com maior eficiência com cada grupo de participantes e de assistidos, na medida em que alguns integram apenas um dos planos e outros integram um plano como o Saudado e também um novo plano. Então a gente busca esta forma de comunicação com cada grupo de participantes e de assistidos. Os resultados, como eu mencionei, são resultados positivos para a Fundação no que diz respeito ao acumulado no trimestre. A gente tem um superávit nesse primeiro trimestre da ordem de pouco mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais no consolidado de todos os planos de benefício, com uma rentabilidade que traz para a gente uma melhora daquele cenário de fechamento de 2021. A gente tem um momento de pagamento, de crescimento de pagamento de benefícios de pouco mais de 4% nesse trimestre, quando a gente compara o exercício de 21, pagamos um pouco mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais em benefícios para os nossos aposentados e pensionistas, e também a gente tem uma rentabilidade consolidada da FUNCEF acima da meta atuarial, ultrapassando aquilo que é o nosso objetivo primeiro dentro da administração e da gestão dos planos de benefícios da FUNCEF. A gente tem uma rentabilidade de quase 6,5% no trimestre, 6,47% no trimestre, com um resultado que traz para a FUNCEF uma condição de recuperação quando a gente compara final do exercício 2021 com o final desse primeiro trimestre de 2022. Esta rentabilidade que a gente tem origem, ou o principal destaque em termos de rentabilidade nesse trimestre é a nossa carteira de renda variável, que trouxe uma performance muito positiva para a Fundação, para os planos de benefícios da Fundação, com um valor percentual significativo, quando a gente vê quase 15% de rentabilidade dentro da carteira de renda variável da Fundação, no conjunto dos planos de benefícios da FUNCEF. Alcançamos também, pela primeira vez, um conjunto de mais de 140 mil participantes dentro dos planos de benefícios da FUNCEF, maior parte ainda em atividade, notadamente dentro do novo plano, o plano que foi criado em 2006, temos um conjunto significativo de pessoas que vêm se aposentando dentro do Saudado e também do novo plano, e alcançamos esse número de 140 mil participantes dentre os nossos grupos, em cada um dos 3 planos de benefícios que a gente administra aqui na FUNCEF. É um número representativo, a gente costumava dizer 135 mil famílias, a partir de agora a gente começa a falar em 140 mil famílias que confiam a sua previdência complementar à gestão, à administração da FUNCEF. São números positivos, são números que trazem para a gente uma condição melhor, como disse, do que aquilo que a gente enfrentou. A gente vai começar a trazer o resultado agora, mostrando cada um dos planos de benefícios que a gente tem, qual foi a rentabilidade alcançada. A maior rentabilidade alcançada nesse trimestre foi registrada no Reg Replan, no grupo não saudado, com 6,89%.
O Reg Replan, a parte saldada, alcançou 6,84%. No REB e no novo plano, a gente tem uma rentabilidade um pouco menor. O REB com 6,26% e o novo plano com 5,58% de rentabilidade no trimestre. A gente sempre tem como referencial primeiro a meta atuarial, e a meta atuarial no período foi de pouco mais de 4,5%, enquanto que o CDI ficou ali na casa de 2,43% para o esse primeiro trimestre de 2022, que a gente está fazendo a abordagem. Então, os resultados que a gente conseguiu alcançar nesse trimestre são resultados positivos para os planos de benefício, e eles trazem uma condição de recuperação do resultado que foi o resultado do final do exercício de 2021. Quando a gente faz agora o comparativo de situação, que a gente fala primeiro do resultado, mostramos os resultados, e agora a gente traz esses resultados para aquele quadro sintético já tradicional que a gente costuma compartilhar, que é o quadro em que a gente mostra a situação de cada plano de benefício e esta última linha que a gente coloca sempre aqui, que é do ajuste técnico, é o resultado que a gente tem de equilíbrio técnico ajustado, ou seja, após a apropriação daquela linha de baixo que a gente chama de ajuste de precificação. O ajuste de precificação é decorrente da carteira de títulos públicos federais que a gente tem mantidos até o seu vencimento, algo que agrega em termos de retorno para a fundação, para os planos de benefícios, na medida em que a gente tem essa característica de um compromisso de longo prazo com cada um dos nossos assistidos, que é de honrar o seu benefício até o final. Então, quando a gente pega este resultado do trimestre e traz para esse quadro comparativo, a gente consegue observar uma melhora em termos de resultado no equilíbrio técnico ajustado. O Reg Replan, a parcela saldada, ele tem uma melhora representativa, ele chega ali a ficar no resultado de 1.700 bi, lembrando que no final do exercício passado ele tinha uma situação mais delicada em termos de resultado de ajuste técnico do período. No caso do saldado, a gente tem uma inversão, ele fecha o exercício de 21 ainda negativo e ele entra no primeiro trimestre de 22 com uma combinação desses resultados que a gente viu de resultados de investimento, com a mudança que ocorreu decorrente da implementação da CGPAR 25, a gente vê a virada em termos de resultado, fazendo com que ele fique positivo após um longo tempo no que diz respeito ao equilíbrio técnico ajustado do plano. O REB e o novo plano já vinham carregando um equilíbrio técnico ajustado positivo, preservam este equilíbrio técnico ajustado em 2022, no trimestre de 2022, também como positivo, em que pese a gente identificar neste trimestre um ligeiro resultado negativo no REB e no novo plano, em decorrência de um aspecto bem específico que o diretor Samuel vai abordar na fala dele e deixar bem claro o que a gente tem de resultado para esses dois planos. Uma outra preocupação que sempre é trazida para a Fundação é com relação a equacionamentos. E a gente então sempre tem buscado compartilhar com cada um dos nossos grupos de assistidos qual é a situação dos planos de benefícios frente a esse cenário regulatório de equacionamento. E aí a gente sempre tem os dois planos mais novos, o novo plano e também o REB, a gente tem demonstrado sempre que há uma distância muito grande para qualquer tipo de equacionamento, na medida em que os dois planos têm resultados positivos. Como a gente viu na linha do equilíbrio técnico ajustado, eles são positivos, então não há que se falar em qualquer tipo de risco de equacionamento. Quando a gente olha nos dois planos mais maduros, o Reg Replan saldado e o não saldado, aí a gente enxerga no saldado uma situação de melhora, ou seja, há um distanciamento ainda maior em razão deste resultado do primeiro trimestre de 2022, ou seja, toda vez que a gente tem um resultado positivo, esse resultado positivo vai cobrindo os déficits passados e os déficits passados então vão sendo, vou chamar de equacionados em decorrência do resultado positivo alcançado no período. A gente então tem uma redução dessa situação, uma melhora nessa situação. O mesmo acontece com a parte não saldada do Reg Replan. E aqui, como a gente já falou, em decorrência da combinação de dois fatores, a mudança do regulamento que ocorreu no primeiro trimestre desse ano e os resultados de investimento também alcançados nesse primeiro trimestre de 2022. Isso faz com que esta linha alaranjada aqui
gere um resultado positivo. Quando a gente compara dezembro de 21 com o primeiro trimestre de 22, a gente deixa isso mais evidente, a situação de solvência do plano melhorando em decorrência dessa combinação de fatores que a gente mencionou. Um outro ponto que a gente aborda agora, também dentro dessa lógica primeira de abordar as questões do consolidado, são as questões relacionadas à despesa administrativa. Todos sabem, a gente vem conversando em cada interação que a gente faz, que a FUNCEF está no momento ainda de transição no que diz respeito a despesas administrativas. Algumas linhas de despesas administrativas, a gente tem uma elevação de despesa, uma delas é a de encargos e com pessoal, porque a gente ainda está no processo de implementação do headcount, em que há uma medida de desligamento de pessoas. O desligamento de pessoas gera despesas pontuais para a fundação na medida em que você faz a rescisão de contratos de trabalho. Então, esse é uma das linhas que houve um incremento. Também houve incremento na parte de viagens e estadias, notadamente em razão da retomada de trabalhos de visita a ativos por parte das equipes técnicas e também as interações com as equipes que fazem a gestão local de ativos de investimento da Fundação, em especial aqueles que integram a carteira imobiliária, como shoppings, terrenos, lojas, edifícios que a FUNCEF tem. Isso voltou a patamares, vamos dizer assim, pré-pandemia, ainda não voltou totalmente, a ideia não é que volte totalmente, pelo contrário, é que a gente possa aprimorar as metodologias implementadas para a realização desse trabalho. O trabalho é essencial, é necessário que seja feito o acompanhamento e, obviamente, ele não pode ser feito com incremento de despesa. O que a gente tem é quando a gente faz o comparativo entre dois exercícios, pela mudança de característica do exercício, a gente vê um reflexo maior naquela coluna de variação. Mesma coisa acontece na linha de depreciação e amortização, isso é basicamente em razão de mobiliário da Fundação que está mobiliários e também equipamentos de tecnologia que tem a sua amortização e depreciação registrada em cada período, e neste período houve uma concentração que gerou este incremento aí da ordem de 25%. No mais, a gente tem despesas administrativas sob controle dentro de patamares que a gente trabalha de programação orçamentária, não há qualquer desvio em termos de orçamento previsto para a Fundação, e com isso a gente acredita que vai conseguir chegar ao final deste exercício com uma redução de despesas administrativas implementadas, entregue, e a partir daí também contribuir para que a gente busque sempre ter uma melhor e mais eficiente alocação dos nossos recursos, combinados com uma menor despesa possível para a gestão qualificada da Fundação em cada um dos seus níveis. Bom, era isso que a gente tinha preparado para este momento no que diz respeito aos resultados dos planos de benefícios, resultado consolidado dos planos de benefícios para a Fundação. Todas as demais informações no seu detalhe estarão publicadas no nosso site, nos canais que você já conhece, e a Fundação está aberta a receber dúvidas, críticas e também sugestões para que a gente possa continuar evoluindo nesse trabalho de comunicação eficiente com cada grupo de participantes, de assistidos dos planos de benefícios da FUNCEF. Até uma próxima oportunidade, muito obrigado. Os diretores de investimento, Samuel Crespi, e o diretor de participações societárias e imobiliárias, Almir Júnior, vão responder as perguntas mais frequentes enviadas pelas redes sociais. Sabemos que muitos têm o mesmo questionamento e a nossa ideia é esclarecer os temas relacionados a investimentos e a carteira imobiliária. E caso você ainda fique com alguma dúvida, deixa pra gente nos comentários desse vídeo. Então vamos lá! Ótima pergunta da Soraya, agradeço a pergunta, Soraya, porque ela nos ajuda a explorar um pouquinho mais sobre a nossa estratégia de investimento, né? Trazer pontos importantes da nossa estratégia de investimentos. Então, como o resultado do primeiro trimestre a gente entregou acima da inflação e acima do atuarial,
falar um pouquinho do resultado 2021 para explorar um pouco desses conceitos. Primeiro, nós temos duas carteiras que não correm riscos, ou que o risco é mínimo, que são as carteiras do REB, que já tá da turma que já está em benefício, e do novo plano da turma que também já está em benefício. Essas carteiras são compostas basicamente de títulos públicos federais marcados na curva, ou seja, eu compro o título, se o título estiver acima do atuarial, e a gente tem comprado bem acima do atuarial, ele vai performar de acordo com a expectativa. O resultado da taxa de juros externa não afeta o resultado da carteira, então se a taxa de juros subir ou cair, ela não afeta o resultado da carteira. O que significa isso? Que no resultado desses planos, ele tende a ficar sempre levemente acima do atuarial, com alguma oscilação em razão de diferença de PCA e NPC, mas sempre levemente acima do atuarial. Ou seja, no momento que o mercado performa muito bem, renda variável sobe, a bolsa sobe, essa carteira vai ter o resultado muito próximo do atuarial. No momento que renda variável cai, essa carteira vai ter o resultado muito próximo do atuarial também. Então, um resultado muito mais constante. Qual que é o trabalho da equipe que faz a nossa macroalocação, que é essa equipe também que faz os cenários que a Soraya questionou? O trabalho deles basicamente é calcular para que o ativo e o passivo estejam casados, ou seja, que o prazo que eu compro esses títulos, o prazo de vencimento desses títulos esteja casado com a nossa necessidade de liquidez, a nossa necessidade de pagamentos. Mas por que então eu corro risco nas outras carteiras? Acho que esse é um ponto importante. Quando a gente fala do REB e do novo plano, que são carteiras em que as pessoas estão fazendo seus investimentos para se aposentar no futuro, como a gente tem um bom prazo de maturação dessas carteiras antes que a maioria entre efetivamente em aposentadoria, investir em renda variável é uma oportunidade de ter um resultado melhor do que a gente teria numa carteira pura de títulos públicos, né? Só para dar um exemplo, a nossa Selic, o ano passado, nosso CDI acumulado ficou na casa dos 4,40. Então, a nossa carteira ela consegue performar na linha do tempo acima disso, né? Esse é o objetivo. E para o REG Replan, por que a gente corre riscos? Bom, primeiro porque só cumprir o atuarial para essas carteiras não é suficiente. Essas carteiras acumulam déficits passados, então a gente precisa ter algum risco para buscar compensar esses déficits passados. Ao mesmo tempo que essa carteira ela ainda tem dentro dela ativos que não conseguem cumprir a meta, não conseguem atingir a meta, e são ativos de difícil venda. Vou dar um exemplo, uma boa parte da nossa carteira de imóveis, ela é composta por imóveis que não estão alugados, que precisam de um reinvestimento alto para que se tornem ativos possíveis geradores de renda. Então, para eu alugar, eu precisaria fazer um investimento muito alto. Historicamente, esses investimentos não têm cumprido a meta atuarial. E, assim, a equipe da diretoria de participações, liderada pelo diretor Almir, tem feito um excelente trabalho, mas a gente de alienação, de buscar investidores, mas a gente não pode vender essa carteira inteira de uma hora para outra, justamente porque a gente tem que buscar o melhor preço possível para não incorrer em prejuízos também para os participantes. Mas é necessário que se faça esse movimento de venda. A política de investimento, a equipe da macroalocação indica isso, mostra que a gente precisa reduzir essa carteira. Então, para compensar resultado de algumas carteiras que ainda vão ter um tempo até a gente conseguir se desfazer delas e transformar em ativos que tragam um resultado melhor
e também para compensar déficits passados, a gente tem que correr risco. E qual que é o ponto, qual que é o trabalho da equipe de macroalocação? É indicar qual que é o movimento da carteira, quando que eu tenho que ter mais renda fixa, quando que eu tenho que ter mais renda variável, quando que eu tenho que ter mais de uma determinada classe de ativos, quando que eu tenho que ter mais de outra. Significa que a gente vai se livrar 100%, que a gente vai conseguir compensar 100% das grandes oscilações de mercado? Não. Mas que a gente vai buscar, quando o mercado for bem, um resultado um pouco melhor, quando o mercado for mal, um resultado que não seja tão ruim, que fique acima desse patamar. Vou dar um exemplo. A média dos planos, de todos os planos de mercado ano passado, informações da Abrap, foi de 5,88%, então o resultado de todos os planos, de todos os fundos de pensão no país, a média foi 5,88%, e o resultado da FUNCEF foi 9,28%. Ou seja, ficou abaixo do atuarial, sim, infelizmente, porque a gente teve esse resultado ruim de renda variável, mas ficou, digamos, um pouco acima da média. A gente conseguiu, com os movimentos que foram realizados, então tanto o nosso movimento de redução da exposição de um ativo específico, quanto o nosso movimento de tirar parte da renda variável e trazer para a renda fixa, principalmente dividendos. A gente também fez algumas vendas em momento adequado e trouxe para a renda fixa. Todo esse arcabouço de ações, eles nos ajudaram a manter o resultado da FUNCEF bem acima da média. É esse o trabalho dessa equipe. Além do trabalho dessa equipe, o que a gente precisa, né, para conseguir performar no longo prazo um resultado 2, 3, 4% maior do que a média de mercado. E isso que vai fazer diferença, real diferença no nosso plano, né? Esse longo prazo com uma performance constante acima do que o mercado tem entregue. A gente precisa desse acima porque, como eu falei, a gente tem déficit e a gente tem também carteiras que têm dificuldade de performar. A gente precisa de disciplina na execução. A disciplina na execução, ela seguir a técnica. Ou seja, quando eu tenho um ativo, de novo, vou dar o exemplo do ativo imobiliário, que indica que esse ativo não vai performar, eu não tenho muita expectativa de que esse ativo entregue a meta atuarial, principalmente imóveis que não estão alugados, eu contar só com a valorização imobiliária e acreditar que a valorização imobiliária vai conseguir compensar, por exemplo, a inflação do ano passado, eu tenho um indicativo de que eu preciso vender e eu preciso levar à venda. Quando eu tenho um ativo de renda variável, que ele chega no seu melhor momento histórico em termos de preço, mesmo que eu continue acreditando no ativo, é importante que eu venda uma parcela dele e faça o que a gente chama de realização do lucro, né? Eu venda, com isso eu realizo o lucro, com isso eu consolido o resultado da nossa carteira. Eu quis trazer esse ponto da disciplina e da técnica porque a gente vê em algumas perguntas, a gente recebe muita pergunta de participante, não é o caso dessa pergunta da Soraya, mas a gente vê em outras perguntas de participantes, um viés muito forte que a gente chama em economia comportamental, e isso é normal, tanto é que é estudado, quando a gente estuda investimentos, a gente estuda economia comportamental, o viés do status quo. O que é o viés do status quo? É quando eu tenho muita expectativa na carteira que eu tenho e muito medo dos ativos que eu não tenho. Ou seja, eu faço de tudo para manter a minha carteira como está. Vou dar um exemplo que chegou recentemente, né? Num comentário de participante que ele questionava por que a gente estava vendendo imóveis, porque segundo a perspectiva dele, o mercado imobiliário tem chance de valorização, ao mesmo tempo que ele dizia que não era para investir em fundos imobiliários, porque fundos imobiliários são um risco. Ou seja, o fundo imobiliário que tem uma renda mensal, que tem uma boa expectativa de retorno em alguns ramos, ele mostra medo, porque é um ativo que eu não tenho, ao mesmo tempo que o ativo que eu tenho, apesar de todo indicativo de que eu não devo ter, eu devo alienar, eu crio uma expectativa, esse é o viés status quo, né? Eu crio uma expectativa de que, por ter esse ativo, a performance dele
vai ser melhor do que os demais ativos. Então é isso, assim, quis falar um pouquinho do que a gente está fazendo e que nós vamos ter essa disciplina de execução justamente porque é isso que vai fazer diferença no nosso resultado, é fazer os movimentos adequados, é comprar quando o mercado retrai, mas é vender quando o mercado está bom também, é compor uma boa estrutura de renda fixa para garantir um resultado mais estável, mas na nossa parcela de risco ocorrer um risco inteligente. Eu consegui sair, por exemplo, de ativos e líquidos que não nos trazem performance para ativos que podem nos trazer uma performance melhor, que podem nos trazer um resultado melhor. Não vamos acertar sempre, mas espero ter esclarecido adequadamente a pergunta da Soraya, ao mesmo tempo que eu trouxe um pouquinho mais do conceito de como a gente está trabalhando na carteira de investimentos aqui na FUNCEF. Muito obrigado. Olá, Vanilza. O seu comentário reflete o que muitas pessoas devem pensar, mas cabe explicar que essa lógica não se aplica aos fundos de pensão. Isso porque a nossa finalidade é administrar e pagar os planos de benefícios. E para se pagar os benefícios, não podemos usar os imóveis, precisamos ter recursos líquidos. Volto a destacar que os processos de vendas de imóveis ocorrem de forma planejada e organizada, observando normativos legais e a política aprovada. Os recursos obtidos com essas vendas são reinvestidos em outras classes de ativos, com o objetivo de otimizar a carteira de cada plano de benefício. Ou seja, sempre buscamos pelos melhores retornos, redução de riscos e melhoria no índice de liquidez. Espero ter atendido a pergunta dos participantes. Muito obrigado e contem com a Adipar. Nos últimos dias, a gente voltou a ter uma intensificação das perguntas em relação à venda das ações da Vale, que nós realizamos em 2021. Então, eu quis trazer aqui algumas informações para tentar novamente esclarecer qual foi a estratégia. Primeiro, vamos entender o momento, né? Naquele momento, nós chegamos a ter uma concentração de 22% do patrimônio total de um dos planos em Vale. Isso é uma concentração muito alta para um ativo de renda variável que isoladamente pode trazer oscilações muito grandes para a carteira. E o momento também estava positivo para a venda, né? O valor das ações estava num patamar muito elevado. Então, o que a gente fez? A gente fez a venda, teve muitos questionamentos, a gente tentou explicar todos eles, e esses questionamentos cessaram depois porque as ações recuaram muito, né? Tiveram uma queda muito expressiva e esses questionamentos tinham recuado, mas a gente não sabe ainda qual foi o movimento, mas nos últimos dias se intensificaram novamente, então eu vou trazer aqui de novo. Naquele momento que nós vendemos Vale, a gente vendeu e não tinha título público numa taxa que batesse a meta atuarial, então não era indicado levar para título público naquele momento. Por quê? Porque eu compraria um título público de longo prazo perpetuando um resultado abaixo do atuarial. Isso não é saudável para a nossa carteira. O que a gente fez? A gente levou para uma outra carteira de ações diversificada, que é o nosso FII Alvorada. O que é o FII Alvorada? É um fundo que replica o IBX. O IBX são as 100 ações mais negociadas da Bolsa Brasileira, que tem Vale, que tem Petrobras, que tem bancos. Então é um pool de todas as ações. A gestão é da FUNCEF, a FUNCEF mesmo faz a replicação integral desse fundo. E a estratégia se mostrou acertada, tanto é que a gente mostrou nos resultados de 2021, por quê? Porque em relação ao preço que eu vendi Vale, se eu não tivesse vendido nada, nós teríamos perdido 1,7 bi. Como eu levo para uma carteira mais diversificada, e essa é a necessidade de diversificação, porque ela atenua movimentos, né? ela tem menos oscilação do que a concentração em um único ativo,
Quando eu levo para essa carteira, ainda assim houve queda, porque ações caiu, mas eu tive uma queda de 300 milhões. Por isso que a gente mostrou nos resultados, né, falou nos resultados que nós preservamos um capital de 1,4 bi. Esse foi o cálculo, mas sim, a gente tirou de uma ação concentrada e levou para um índice de ações, mas é um índice muito sólido. São as 100 ações mais negociadas da Bolsa Brasileira. Este é o FII Alvorada. Que outros movimentos foram importantes também. Ainda no ano passado, em um momento positivo, a gente conseguiu fazer a venda de uma parte dessa renda variável e levar para títulos públicos. Os títulos públicos do ano passado, no final do ano, aí foram para um patamar de bater o atuarial. Então a gente fez esse movimento. E no primeiro TRI de 2022, aí sim a gente fez um movimento maior. Por quê? Porque esse índice teve um crescimento expressivo, recuperou boa parte do que caiu o ano passado, e a gente aproveitou então o movimento aí sim para vender e comprar título público de longo prazo, porque aí sim eu preservo essa rentabilidade no longo prazo. Essa foi a estratégia. A gente está sempre à disposição para esclarecer perguntas, gente. Não evitem trazer para cá, para esse fórum, trazer para a FUNCEF, para ter sempre uma resposta oficial da FUNCEF. Muito obrigado. Chegamos ao fim da divulgação dos resultados consolidados FUNCEF do primeiro trimestre de 2022. Agradecemos pela participação dos diretores e a vocês que ficaram com a gente até o fim. E você, gostou desse novo formato de apresentação? Manda para a gente nos comentários. Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, faremos o possível para atender e responder. Lembrando que você pode assistir aos resultados específicos do seu plano de benefícios nessa playlist. Muito obrigada e até a próxima!